Quando o assunto se trata sobre o Rover, a Kuro tem um cuidado especial sobre ele. E não é à toa que a gente tá na segunda região e ele já se equipara com um Resonator de sentinela. E por causa disso, ele se tornou alguém muito forte e alguém difícil de se lidar. E por ele ser muito forte, ele consegue resolver as situações com uma certa facilidade. E por isso, eles têm que tomarem um pouco de cuidado quando o assunto se trata sobre o Rover, pois ele tá muito forte e muito forte muito cedo. Afinal, a gente só tá na segunda região, gente. Se formos parar para pensar, deixar um personagem tão forte tão cedo pode acabar arruinando o progresso da obra. Ou como ela vai se desenvolver, pois eles vão ter que tomar muito cuidado quando o assunto se trata sobre um personagem forte. E gente, não era só o Rover que era um absurdo de forte, tinha a Cartetia lá junto com ele. Então, tinha dois personagens muito poderosos. Que se literalmente a Flaxídeos tentasse enfrentar de frente, porra, eles perderiam. Era tipo, derrota quase garantida, gente. Afinal, não foi revelado nenhum personagem que esteja no mesmo nível dos Resonators de Sentinela até agora. Em poucas palavras, eles conseguiriam resolver essa situação até com uma certa facilidade se fosse uma luta de frente. Sinceramente, eu até tive um receio sobre o que eles poderiam fazer, porque eu tô ligado do nível de poder do Rover e da Cartetia. Então, por eles serem muito fortes, é raro encontrar pessoas no mesmo nível que eles. E sinceramente, eu tava até curioso como que eles iam fazer para desenrolar a história que estava acontecendo na 2.4. E porra, eles fizeram de uma maneira muito boa, sinceramente. Eles sim tiraram um pouco do protagonismo do Rover. O foco da história não era o Rover, e sim a própria Lupa. É claro que ele teve sua participação ali. Como posso dizer, eles tiraram um pouco do protagonismo do Rover, mas ainda dando uma atenção especial a ele. Por exemplo, a maneira que eles tiraram tanto a Cartetia quanto o Rover foi genial. É tipo, colocaram os personagens para lidar com uma situação mais difícil, e se deixassem pra Lupa, ela não ia conseguir aguentar, entre aspas, vamos dizer assim. Tipo, ambos os personagens conseguiriam finalizar essa história, mas tinham uma responsabilidade maior para eles, que era segurar um bicho muito forte. Isso aconteceu com a Cartetia e a mesma coisa aconteceu com o Rover, onde ele deixou a responsabilidade de completar essa história pra Lupa, enquanto segurava o Therodian. E mano, a Lupa assumiu esse papel de protagonista e foi muito bem. Eles sim tiraram o protagonismo do Rover e focaram na Lupa e desenvolveram ela perfeitamente. Eu sinceramente achei essa história muito boa e o jeito que ela progrediu muito bem. E teve até uma lógica porque tiraram o Rover, porque o Rover conseguiria resolver esse problema. A questão é que algo merecia o foco principal do Rover, então ele confiou a missão à Lupa. E sinceramente eu achei, como eu disse, genial. Eles tiraram os personagens mais fortes do foco, usando a desculpa que, olha, eu vou segurar as pontas aqui e tu resolve lá. Que não é tipo, oh, que desculpa incrível, mas é uma desculpa que realmente faz sentido. Ambos personagens fortes estavam cuidando de um desafio maior e confiaram o resultado final à própria Lupa. Inclusive, não diminuindo o próprio Rover. A Lupa, na própria parte dela, ela deixa claro, o Rover é muito mais forte do que eu, mas mesmo ele sendo mais forte do que eu, me trata como igual. Então, pra galera que achava que a Lupa lutaria de igual para igual com Cartetia, o Rover não, ela é mais fraca, bem mais fraca. Acho que tava claro que o Rover tava se segurando nas lutas que participava com a Lupa. E mesmo que o Rover não tenha tido o foco principal nessa quest, ele sim não acabaram diminuindo o Rover, mas engrandecendo ele. Por exemplo, Therodian ficou de joelho perante o Rover. Receba! Sim, e detalhe, o Rover não tava nem suando. Ele olhou para o Therodian e... patético, irmão. Que eu acho legal, eles não desmereceram o Rover em nenhum momento e não precisaram diminuir o poder dele ou fazer algo do tipo. Gente, como eu disse, o Rover tá muito forte. E eles têm que tomar cuidado como que eles vão administrar o Rover. E nessa parte da história, dá até pra pegar um jeito que eles vão administrá-lo.
Porque é o seguinte, Rover é forte, mas ele não é onipresente, gente. Ele não pode estar em todo lugar. Tipo, se ele tiver acontecendo um problema em um lugar e o outro também tiver acontecendo uma crise, ele vai ter que escolher um dos dois lugares. Ele não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Então, mesmo ele sendo forte, ele não é onipresente. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Em poucas palavras, esse é um jeito de counterar o Rover. Fazer ele focar atenção em um certo lugar que está acontecendo uma crise para atacar o outro lugar. Tá entendendo? É claro, esse counter pode acabar falhando por causa da Shuriken, porque pode teleportar o Rover para o outro lugar que está tendo um ataque pior, sabe? Mas vocês conseguem entender mais ou menos o que eu tô falando. É tipo a mesma mecânica de Jujutsu. O Gojo é muito forte, mas ele não vai conseguir estar em vários lugares ao mesmo tempo. Ele tem essas limitações, mesmo ele sendo um gênio e tal. E existe várias maneiras de eles nerfarem ou tirarem a participação do Rover. Primeira coisa é selando o próprio, onde vamos dizer que ele vai ficar dentro de uma área selado. E, mas o Rover é forte, talvez ele quebre o selo. Beleza, vamos dizer que eles selaram o Rover em um certo lugar, mas colocaram um monte de bicho para ele enfrentar, tipo bichos infinitos para segurar o máximo possível o Rover lá. Essa é uma das maneiras. Ou tipo um selo temporário, onde vai selar o Rover por uma certa quantidade de tempo e talvez por ele ser forte ele consiga sair do selo sozinho ou precise de ajuda. É tipo isso, essa é uma das maneiras. Também tem a maneira de surgir um personagem com uma ressonância que consiga diminuir o poder dele. No estilo da luta do Ban contra um dos Cavaleiros do Arthur. Que quem não tá ligado, tem um Cavaleiro do Arthur que acho que nerfa 2/3 do poder do personagem. E talvez surja um personagem com uma ressonância que consiga nerfar o Rover enquanto ele luta com outro inimigo. Também podem tentar tirar o Rover da jogada, deixando ele desmaiado ou nocauteado. No caso, é raro encontrar alguém que consiga fazer isso, mas também é uma das possibilidades. Tem muitas maneiras que eles podem tirar o Rover da jogada, mas resta ver o que eles vão decidir fazer com ele. Bem, acredito que a administração sobre o Rover está em boas mãos, afinal é a Akuro e pelo visto eles realmente sabem o que estão fazendo com o Rover. Mesmo eles dando todo esse poder para eles estão administrando bem. Eu gostei. Sim, eu gostei que eles tiraram um pouquinho do protagonismo do Rover e deram para outra personagem. Inclusive teve um comentário que achei bem legal um tempo atrás, que falando: Honkai Star Rail tira o protagonismo do Kaelos e dá para outros personagens. Por exemplo, enquanto um personagem estava enfrentando o boss final, o Kaelos estava derrotando os inimiguinhos. E engraçado que é a mesma coisa aqui. Eu tirar o protagonismo do Rover para colocar em outra personagem, enquanto a nova protagonista estava enfrentando o boss final, o Rover estava cuidando dos inimigos. Eles fizeram isso 2 vezes, tá? E não dá pra negar que o trem tem isso também. Mas bem, esse foi o vídeo, espero que tenham curtido. Se curtiram e vão continuar acompanhando o canal, por favor se inscreva e deixa o like, porque dá um apoio gigantesco. Estamos querendo chegar a 300 inscritos até o final desse ano, então se tu for continuar acompanhando o conteúdo do canal, dá uma força aí, tá? Bem, é isso, valeu e a gente se vê por aí. Opa, só passando para dar uma adenda aqui importante. O que eu quis dizer com esse vídeo é que eles tiraram o Rover da jogada sem diminuir o personagem, sem precisar diminuir ele para engrandecer o outro, sabe? Sem desmerecê-lo. Tipo, usar isso para rebaixar o personagem e aumentar a fama de outro, como certas empresas fazem. Para que os jogadores tenham interesse em outros personagens. Que não é ruim, mas eu enxergo isso como algo meio falho, porque o protagonista não evolui nem nada do tipo. Eles tiraram o Rover da jogada, mas a história continuou fluindo de uma maneira muito concisa. Bem, é isso e vejo vocês por aí. Tchau.